Mais uma contratação que gerou polêmica e mais uma análise do contratado aqui no canto rubro-negro, dessa vez de Patrick Calmon, PK, que quase veio em 2023, porém agora está de fato acertado com Vitória. Paulo, você analisou as características dele e por mais que a gente fale, é sempre bom relembrar que aqui não é vídeo de melhores momentos e que Paulo assiste de 5 a 10 jogos do atleta para analisar as características. A gente não está dizendo aqui que PK é bom, que PK é ruim, que foi uma boa contratação, que foi uma contratação ruim. Isso a gente vai falar depois da análise, o nosso juízo de valor. Mas a análise é para entender as características do atleta, né, Paulo? Mais uma análise, vamos nessa. É isso, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Estamos aqui para analisar mais um novo contratado, o terceiro dessa saga de contratações do Vitória para a temporada de 2024. Começamos com o Caio Dantas, o William Oliveira já está disponível também. E agora, Patrick Calmon. Vamos entender um pouco as suas características ofensivas, que eu já adianto é o que mais me agrada no seu futebol. Se podemos assim acrescentar o que ele pode ajudar nas equipes na qual ele passou, é a fase ofensiva dele. Vocês já vão começar a observar nos lances uma característica dele muito clara que ele mostrou tanto no Ipiranga quanto no Cuiabá, assistir jogos das duas equipes, foi o apoio que ele oferece no corredor lateral, gerando ultrapassagens de velocidade nas costas do lateral adversário, gerando tabelas em 1-2 para conseguir chegar no último terço. Um lateral que tem como uma das suas principais características a velocidade. Esse lance fica muito claro, ele pega a bola na base da jogada, vem num contra um de velocidade, faz o passe por dentro e depois ele mesmo já inicia mais uma vez outra progressão ofensiva, dessa vez em direção ao terço final. Foi um dos motivos do Cuiabá ter feito a contratação dele pelo Ipiranga. No Ipiranga, ao momento que ele ficou no time de Erechim, ele foi o jogador com mais participações em gols da equipe no ano, juntando ali a Copa do Brasil e o Gaúcho, onde ele foi o principal lateral esquerdo da competição. E através desse apoio ofensivo dele, dessa explosão, dessa velocidade, como a gente está vendo, que ele recebe a bola lá atrás e depois já aparece na frente em velocidade, em explosão, para oferecer apoio, foi o que chamou a atenção do Cuiabá, por isso ele teve essa transferência indo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu assisti, como eu trouxe, assisti 6 jogos dele, 4 pelo Cuiabá e 2 pelo Ipiranga, Pelo Ipiranga eu optei em assistir jogos com adversários mais qualificados, como foi o Grêmio, assisti os jogos contra o Grêmio, e me chamou a atenção isso nele, a explosão. Ele é um lateral que apoia bastante, um lateral que oferece muito apoio ao ponta esquerda, inclusive teve alguns jogos que ele funcionou com o Yuri Castilho, enquanto ele estava no Cuiabá, jogos que o Yuri Castilho jogou pela esquerda e ele foi o titular, eles se entenderam bem, por ele ser um lateral que realmente gera muito apoio ao ponta, como é o caso agora do Yuri Castilho. Ele abre a bola no Patrick Calmon, que está aparecendo, e ele faz o cruzamento para a entrada da área. O cruzamento dele, a gente vai ver aqui algumas ações também, mas é bom salientar que ele tem um aproveitamento de 34% em seus cruzamentos, e a média do Brasil hoje de acertos e cruzamentos lateral é entre 23 e 27, então ele tem aí uma média considerável de cruzamentos, pelo menos nessa última temporada. Esperamos que ele mantenha. Então, foi a principal característica dele que eu pude observar nos seus jogos. Muita explosão, muita velocidade, muita presença no último terço e muito apoio ofensivo, o que é interessante, porque se a gente pega o Vitória de Léo Condé nessa reta final de Série B com o Edson Lucas, teve uma jogada que ficou muito em evidência de Léo Condé e que funcionou bastante, que foi as triangulações nos corredores laterais, principalmente na esquerda, com o Edson Lucas, o Dudu e o Castilho. E agora a gente vai ter, provavelmente o Patrick Calmon, não sabemos se vai ser para titular ou reserva, a tendência é que chega no lateral esquerdo, mas o Patrick Calmon que já tem esse entrosamento com o Yuri Castilho, então eu imagino que a ideia é manter um pouco a base do que estava dando certo na Série B, não só em relação às peças, mas em relação também as dinâmicas de jogo, já que, como eu trouxe, vocês estão observando, o Patrick Calmon é esse lateral que apoia e que agrega muito ali no corredor lateral, na frente, gerando triangulações e chegando no último terço. A tendência é que chegue outro lateral esquerdo, e claro, o Patrick Calmon pode ser titular porque futebol é futebol, mas a ideia é que chegue outro lateral esquerdo, até com uma pompa maior, vamos dizer assim, de titularidade. Aqui a gente tem ele jogando por dentro, coisa que os laterais de Léo Condé também fazem bastante, né, Paulo? Se você assistiu até aqui, se inscreva no canto e deixa o like, vamos lá. Exatamente, Léo. Ainda falando da fase ofensiva, a gente analisou no primeiro momento do vídeo ações dele
mais no campo adversário, mais próximos ao último terço, né, com as ultrapassagens e a velocidade, mas ele também é um lateral que participa da base da jogada, ou seja, um pouquinho mais atrás, em vez de ser aquele lateral com tanta velocidade, ele também pode ser aquele lateral mais de saída de bola, principalmente associando por dentro. Quando ele recebe a pressão e não tem a possibilidade de fazer esse jogo explosivo dele, ele tem o costume de associar por dentro, que a gente traz no tactiquez, que é trazer a bola para o corredor central e aí buscar as opções de passe. Ele faz isso variando o corredor, buscando um homem livre. Então também é um dos mecanismos que ele foi utilizado no Cuiabá, além de ser esse lateral que apoia, teve outros momentos que ele também foi o lateral que participou um pouquinho mais atrás, né, fazendo inversões de jogo, construindo por dentro, fazendo passes, né, mais curtos, e também a gente vai começar a observar agora, né, além da associação por dentro, passes longos, né, progressões, né, com esses passes, né, verticais, algo que quando ele participava da base da jogada no Cuiabá, ele conseguiu, né, ser eficiente também um pouco nessa saída de bola. A gente vai ver, nesse momento ele pega a bola veio muito ruim, ele conduz a bola para frente, faz o passe ali cavado, buscando o ponta Cleison em velocidade, além de fundo. Outra vez agora ele domina de forma assertiva, tenta trazer por dentro, viu que o corredor ficou muito congestionado, faz o passe cavado ali buscando a referência, né, na frente. Então é um jogador que, né, conseguiu ter uma bagagem boa, conseguiu ter um currículo bom, porque geralmente ele ajuda na fase ofensiva. Na fase ofensiva ele consegue fazer bolas longas, ele consegue, né, chegar com presença no último terço, ele consegue gerar apoio ali ao ponta, consegue ter, né, como eu posso dizer, uma eficiência em algumas ações, né, produtivas ofensivas. Então, foi o que mais me chamou a atenção dentro das suas características do que a gente pode ver nele nos próximos jogos com a camisa do Vitória. Lembrando que aqui a gente está falando de características, a gente não vai falar só dos pontos positivos, Paulo também tem os pontos negativos. Aqui a gente tem ele saltando pressão, algo que o time de Condé também faz bastante, né, Paulo? Exatamente, né? Eu concordo com muitas opiniões que falam que Patrick Calmon, né, talvez a maior vulnerabilidade dele é a fase defensiva. Dito isso, quando a gente fala que o jogador não é bom na fase defensiva, a gente tem que entender que a fase defensiva é dividida em alguns tópicos. E dentro desses tópicos tem várias ações, né? E ele não é de um mal completo na fase defensiva. Como eu disse, são várias subdivisões que a gente tem que entender qual é a característica do jogador, né, se adequa mais e qual que ele tem mais dificuldade. E aqui trazendo aquele mais se adequa, é sem sombra de dúvida a marcação progressiva, marcação para frente. Eu separei aqui os 4 primeiros lances, ele obrigando o Marinho a jogar para trás através desses saltos de pressão e essa aproximação rápida no portador da bola adversário. Por quê? Porque a maior vitória de um time que se defende, de um marcador, é recuperar a posse de bola. Isso é inevitável, todo mundo sabe disso. Mas a segunda maior vitória, uma vez que você não consegue desarmar e recuperar a posse de bola, é fazer com que o adversário jogue para trás. Porque quanto mais para trás o adversário jogue, mais distante da sua baliza, do seu gol, o adversário fica. E isso ele tem no futebol dele. Ele é um jogador que salta a pressão com muita velocidade, tem muita explosão, né, muita agressividade nesse salto para antecipar, para recuperar, para obrigar o ponta a jogar para trás, como foi o caso de Marinho no jogo, né, dele contra o Fortaleza. Nesse caso aqui também, contra o Bitelo do Grêmio, ele salta, pressiona em curta distância, tira espaço e aí Bitelo é obrigado a jogar para trás. Então a marcação para frente, a marcação vertical dele é boa, ele consegue ter esses saltos, ele consegue ter essa aproximação e, para mim, né, essa característica é importante e útil para uma equipe que gosta de marcar pressão, que gosta de ter dinâmicas estabelecidas, como a bola entrar no corredor lateral, soltar pressão, como era o Cuiabá. A gente vê ele e o Yuri Castilho marcando ali, né, no corredor lateral. Quando a bola entrava no setor, tinha uma pressão mais intensa, tinha uma pressão ali mais agressiva, e ele se comportava bem nessas situações, quando ele conseguia, né, gerar essa aproximação, encurtar a distância, né, para o receptor do passe, como a gente diz. Outro ponto também que ele também é útil na fase defensiva é no jogo aéreo, né, principalmente em primeira e segunda bola. Né, por ele ter uma estatura, né, ele é um lateral muito alto, um lateral que tem, né, uma força física, uma impulsão boa também, não somente pela altura. Ele consegue nessas primeiras e segunda bolas, né, conseguir gerar essas rebatilhas direcionadas no momento defensivo, buscando ali, né, impedir que o adversário paralise essa bola no ataque, consiga gerar aquele pivô, aquela casquinha e, consequentemente, né, gerar uma produção ofensiva contra a sua equipe. Então essas foram as características, tanto ofensivas como defensivas, de Patrick Calmon. Paulo, vamos lá, eu quero saber de você
o que a galera falou muito. Eu confesso que eu sempre falo, não tem problema você cornetar, mas eu acho que a gente precisa ter base para cornetar. E muita gente não assistiu os jogos de Patrick Calmon. Dito isso, você que assistiu, vamos para a parte negativa. E se você está aqui no canto, eu peço, claro, deixe o seu like, se inscreva aqui. Eu corneto a galera, mas é uma corneta do bem. A gente precisa, de fato, ter alguma base no que a gente está falando, né? Tem gente que vai no efeito manada. Eu já falei isso também em live. Eu vi PK e você, Paulo, sabe, desde aquela outra vez que ele quase veio, eu falei com você, Paulo, eu vou falar com você vai ver na análise. Ele é um lateral ofensivo, é um lateral que dá volume, mas defensivamente, em alguns pontos, principalmente bola nas costas, ele me preocupa. Eu quero saber de você, o que é que você viu aí dele agora de diferente? Bom, dos pontos, né, que eu não gostei dele, né, foram alguns da fase defensiva, como um contra um, de frente a frente com o atacante. Quando ele consegue fazer esse salto, marcar a pressão e obrigar o adversário a jogar para trás, ele realmente ajuda bastante, ele realmente pode agregar na fase defensiva. Mas quando o adversário está bem posicionado num contra um para ele tem dificuldade desse um contra um defensivo. Então, ele tem alguns problemas realmente defensivos. Eu trouxe o que ele pode ajudar, mas um contra um defensivo dele não é tão bom. A bola nas costas em transição defensiva também é uma dificuldade dele. Como ele é um lateral que ataca muito, ele precisa ter muita aceleração, principalmente nessa transição. E tem momentos, né, que ele realmente toma muita bola nas costas. Inclusive, um dos jogos que eu assisti contra o Atlético Mineiro, né, foi 2 gols que veio de bola nas costas no lado dele, justamente por esse motivo. Ele estava no ataque, perdeu a bola e não conseguiu realizar a transição tão em velocidade. Então, um contra um dele, né, não é tão bom, com adversários de frente a frente ali, principalmente contra pontas incisivos de um contra um, de habilidade, que realmente gosta de ir para dentro, né, ele tem dificuldade. E essa transição defensiva também é um ponto. Tem um terceiro item que também me chamou um pouco a atenção, né, que como ele tem essa agressividade na marcação, claro que é importante para recuperar a bola, como a gente viu ele recuperar. Claro que é importante para obrigar o jogador a jogar para trás, como a gente viu, mas o Tona também é um jogador muito faltoso. Chegou um momento da temporada que em 20 jogos ele tinha 13 cartões, 10 amarelos e 3 vermelhos, então ele teve 13 expulsões na temporada. Então é um número alto, né? Um jogador defensor lateral tem 20 jogos e 13 cartões, né? Um número até acima, muito acima da média, né? Principalmente da posição aqui no país. Então são esses 3 itens que eu não curti muito o futebol dele, todos, né, na parte defensiva. Não significa que ele é absoluto na fase ofensiva, mas ele agrega mais do que, na minha opinião, na parte defensiva, embora ele tenha também as suas virtudes. Você traria? Eu traria para compor elenco. Eu acho que é uma característica que a gente pode ter na Série A para apoiar e tal, mas eu traria um para ser titular, com a ideia de ser titular e, no máximo, que ele brigue por isso. E quem sabe, se ele conseguir jogar o auge do futebol, como foi no Ipiranga, que ele foi o principal lateral da competição e buscar titularidade, ele pode fazer isso, né? Então eu traria, mas com a ideia inicialmente de compor na Série A, ser uma peça para nos ajudar ao decorrer do jogo ou em caso de necessidade. Também traria para compor, até porque ele vem de graça, né? O passe dele tá livre e o Vitória não terá custo. Imagino que é um atleta para compor. Lembrando que você pode comprar o seu carro em Orlando. Na Showcar, o dealer da família brasileira, entre em contato, aproveite, fale com o José Neto, que é torcedor do Vitória, compre seu carro no precinho, só com passaporte, sem burocracia. Este vídeo é também um oferecimento da Volt. Tamo junto, acesse a loja Sonego e assassine o seu cartão de crédito, como diria a Victa. Se você quer viajar no final de ano, entre em contato com a Bitfly.viagens. A Bitfly continua fortalecendo aqui o canto rubro-negro. Você pode fazer a sua cotação para viajar no verão com sua família, com os amigos. Entre em contato com o Vinícius, que também é torcedor do Vitória. É isso, galera. Mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado da análise. E se você assistiu até aqui, deixa eu pensar. Coloque aí, Vitória classificado para pré-Libertadores. E depois da análise das características, eu digo, não é o nome que me agradou. Assim como não foi o nome que me agradou no passado, acredito que a gente precisa, com uma certa urgência, trazer um lateral esquerdo titular e deixar PK no elenco. Uma reflexão aqui para encerrar. A gente fala que, na verdade a gente não, mas muita gente fala que gostaria de ter feito o campeonato, não, gostaria de fazer o campeonato que o Cuiabá fez. Foi um campeonato tranquilo, quase praticamente não teve chance de rebaixamento e a gente está trazendo o lateral reserva deles para compor. Se a gente acertar no nosso titular, a gente está indo na mesma linha, né? Pelo menos em termos de contratação de uma equipe que fez o campeonato tranquilo. Então será que ele é tão ruim assim? Repito, para mim é para compor. Mas acho que a gente tem que olhar o todo também, mas claro, a gente precisa de um lateral titular. Eu não traria ou traria com ressalvas, eu vou mais para traria com ressalvas. Acho que eu vou mais nessa. É isso, galera. Mais um vídeo por aqui. Como eu falei, bote aí. Vitória classificado para pré-Libertadores. Tamo junto, galera. Um abraço.